Boa noite, amigos do Futebol Ilimitado. Desculpe os transtornos aí. Esperava entrar no ar aqui com alguns colegas, mas infelizmente pela correria toda não deu. Então vão ser duas lives hoje, apenas comigo, Fábio Castro, aqui no Futebol Ilimitado. Já faz um tempinho que eu não fazia live sozinho, mas estamos aí para falar da rodada, né? Rodada de Campeonato Brasileiro. A rodada de número 14. Deixa eu só confirmar se estamos ao vivo aqui, ver aqui se tem retorno. São exatamente 8 horas e 13 minutos. Boa noite para você que está ligado com a gente aqui no nosso canal. Só para te explicar, né? Duas lives hoje, por quê? Hoje a gente tem agora a live do Campeonato Brasileiro, da rodada do Brasileirão, que a gente sempre faz costumeiramente depois do fim das rodadas, né? E logo após o Jogo do Brasil, que acontece hoje 9h30 da noite, às 11h30, exatamente 11h30 da noite, está programada aqui já no canal, tem a live do Jogo do Brasil, o Brasil e Bolívia, o primeiro jogo, né, da seleção brasileira nessas eliminatórias da Copa do Mundo. Então são duas lives hoje. Eu estou prometendo para vocês entregar duas lives. Essa live, a primeira, pelo menos a primeira live de hoje, a gente vai fazer aqui sozinho. Não vamos ter as tabelas, nem os dados do jogo e nem os lances da partida, muito em virtude da ausência de tempo hábil que a gente teve para preparar tudo para vocês. Eu estou tentando ver aqui se o retorno eu consigo... Se eu estou aparecendo ao vivo, mas está difícil. Tá com um grande delay aqui, tá com um delay forte. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, quem quiser comentar, comenta. Estamos ao vivo agora para todo o Brasil e todo mundo. E bom, queria destacar com vocês, claro, a rodada em si. Então eu vou ver se eu consigo puxar aqui aqui eu pego os dados das partidas do Brasileirão, enfim, partidas do mundo todo. Vamos lá. Bom, houve um questionamento, né, nessa semana aí em relação a Rogério Ceni. Por quê? Rogério Ceni enfrentou já na sua carreira curta como treinador na primeira divisão o Sampaoli por 3 oportunidades, né? Ele enfrentou o Sampaoli 2 vezes com o Fortaleza e uma vez com o Cruzeiro. Ano passado, inclusive, uma das raríssimas vitórias do Cruzeiro na primeira divisão foi no comando de Rogério contra o Santos de Sampaoli, que à época até vivia um bom momento, já era um time lá de cabeça de tabela. E nesse período todo, né, que a gente fala muito do Sampaoli, o Sampaoli indiscutivelmente um dos principais aqui no Brasil trabalhando, com toda uma questão de amor pela posse, mas também tendo jogadas em velocidade para perfurar, quebrar, né, as linhas do adversário, linhas às vezes um pouco mais fechadas. E é mais uma oportunidade que o Rogério bate esse sistema de jogo do Atlético Mineiro, que tem dado certo, né? Tanto é que o Galo segue sendo ainda o líder do campeonato, com um jogo a menos. Mas então, eu queria pegar os dados do jogo para provar para vocês que, apesar de os dados serem favoráveis ao Atlético, em vários quesitos, né? O Fortaleza soube se sobrepor sobre o Atlético, tendo um time mais barato, né? Isso é meio evidente, tendo um jogador a menos durante praticamente toda a segunda etapa, né? O primeiro tempo também, né? O Felipe, né? O Felipe foi o volante expulso, né? Tava ele e o Juninho. O Felipe deu uma entrada ali forte, se não me engano, foi sobre o Arana, né? E foi expulso. E mesmo assim o Fortaleza soube lidar com a partida, né? Jogou de acordo com o que podia, dentro das suas limitações. O Fortaleza não é nenhum super time, a gente sabe disso. Mas conseguiu tirar pontos aí preciosos, inclusive, do Atlético Mineiro, do Galo, do Sampaoli. Começando pela posse de bola, né? Como vocês podem ver, não sei se está bom para enxergar, tá? Acho que não, né? Mas enfim, 31% para o Fortaleza, 69% para o Galo. O Atlético passou boa parte do jogo com essa posse de bola, muita virada de jogo, um Atlético, é bom falar, né? Diferente, bem mexido em relação a outras partidas. Teve o retorno do Fábio Santos, jogou também o Mariano, entrou o zagueiro Bueno no lugar do Júnior, que está na seleção e também estava suspenso. Enfim, ele entrou com o Fábio Santos, dando com Arana com uma opção de meio campo.
mais aberto pela esquerda, né, do que está aqui aparecendo nessa escalação, mas como opção de meio campo, né, dando uma entrada de 2 laterais. O Arana é um lateral que faz muito bem essa impulsão de invadir a área adversária, tem dado certo nesse esquema, então o Sampaoli preferiu dar uma adiantada nele, né, para dar uma chegada melhor, né, pelo lado esquerdo, ocupar um pouco melhor o lado esquerdo ofensivamente do Atlético. Até teve um certo sucesso, tanto é que a expulsão sai disso, né, sai desse lance do Arana tentando invadir a área. Acho discutível a expulsão, não sei se foi uma intensidade tão forte para expulsar o jogador, mas enfim, foi expulso. E dentro dessa jogada, né, que o Atlético faz muito bem, dos laterais, a entrada dos laterais, dos pontas em facão, cortando, né, do lado para o meio, o Atlético teve as melhores chances nesses cruzamentos que o Atlético sempre faz, tendo, né, as jogadas, buscando ou o centroavante ou o outro jogador que entre na área. E, aliás, em virtude dessas entradas na área, o Atlético inclusive perdeu um gol feito, né, com o Marquinhos, que entrou no lugar do Fábio Santos no segundo tempo. Ele perde uma chance clara debaixo da trave, praticamente, né? Foi infeliz ali no lance o Marquinhos, que finalizou para fora. E o Fortaleza, né, que havia aberto o placar no primeiro tempo com o David, aquele mesmo ex-Cruzeiro, né, fazendo gol no Galo agora, aproveitou exatamente a ineficiência dos jogadores que acabaram entrando em campo, né? Por exemplo, o Guga estava no banco, o Guga que vem fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, estava no banco, deu lugar para o Mariano, entrou 72 minutos, né, aqui como vocês podem ver, né, ou seja, traduzindo 27 do segundo tempo, para tentar mudar alguma coisa pelo setor, não conseguiu. Faltou o Sampaoli entender o jogo, entender as possibilidades da partida. Acho que até que ele fez uma leitura errada do Fortaleza, porque ele não só mudou o estilo do time dele jogar, né? Por exemplo, ele jogou num 4-1-4-1, sendo que normalmente a gente tem uma linha de 3 zagueiros, que nem todos são zagueiros, mas enfim, na compactação do time a formação é essa, dando um pouco mais de liberdade para o terceiro zagueiro, né? Que normalmente pode ser um lateral como pode ser um volante. E aqui no caso ele formou uma escalação diferente e acabou optando pelo Jair e pelo Alan um pouco mais soltos. Esses jogadores são jogadores que têm uma boa saída de bola, né? Então o Fortaleza foi muito pressionado na sua entrada da área o Atlético foi muito pressionado na sua entrada da área pelo Fortaleza, que toda hora aparecia ali com o Romarinho, aparecia com o próprio David, enfim, uma galera que estava ali pressionando e perturbando bastante. O Rogério fez algo parecido com o que o Sampaoli fez, dobrou a lateral, né? Com o Gabriel Dias e Tinga jogando na mesma função praticamente, né? O Tinga mais um pouco como ala, fechando o setor esquerdo do Atlético nas suas chegadas ofensivas, porque se sabe, né, que é muito forte com o Arana. E nessa dobrada de lateral que eles fizeram, né, que o Rogério conseguiu fazer, ele meio que quebrou as principais chegadas. O Atlético chegou, mas não chegou com tanta substância quanto normalmente chega nas partidas do Brasileirão. Aqui são 7 chutes do Fortaleza contra 15 do Atlético Mineiro. 3 na direção do gol para o Fortaleza, 4 na direção do gol para o Atlético, fazendo aí o goleirão Felipe Alves trabalhar, né? Aliás, o Felipe Alves não teve tantas situações, tantas chegadas na saída de bola, né? Que normalmente ele consegue fazer. Dessa vez, acho que até o próprio Rogério pediu que o time fosse um pouquinho mais organizado no seu setor defensivo e evitasse um pouco essas saídas de bolas mais perigosas, né? Que exigem um pouquinho mais de segurança do time para poder organizar. O Wellington Paulista, por exemplo, é uma dessas modificações, né? O Wellington Paulista é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro e nem sequer entrou nessa partida. Muito porque o sistema de jogo foi mudado, né? E a preferência do Fortaleza por jogar por jogadores mais rápidos, alguns abertos, etc, 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 meio que até deu uma certa vantagem. O Wellington Paulista nem foi necessário entrar nesse jogo. Bom, aqui nós estamos vendo aqui os chutes, né, na direção do gol, enfim. E os de fora do gol, né, foram muito maiores, apesar de que dentro desses 10 que o Atlético chutou para fora,
Em alguns lances, o gol foi perdido, né? Como foi o caso do Marquinhos, não foi uma bola para fora que não tenha sido perigosa, como a maioria dessas outras 10. Perdão, como a maioria desses dados costumam confirmar, né? Foram lances de perigo para o Fortaleza. Tivemos 8 escanteios para o Atlético, 1 para o Fortaleza, 2 impedimentos para o Atlético, 1 para o Fortaleza, sendo que esse 1 foi um gol que o Fortaleza fez, um impedimento visto pelo VAR, né? Sairia ali muito provavelmente, né, mais um gol do Fortaleza. Até seria um gol, estava 1-1 o placar, né? Estava 1-1 o placar, seria o gol que faria o 2-1 naquela oportunidade, né? O Atlético muito faltoso, 19 contra 9, cartões amarelos um pouco mais de equilíbrio, 4 contra 3, 4 para o Fortaleza, 3 para o Galo, e o vermelho, né, óbvio que a gente já falou aqui do Fortaleza. Eu queria pular aqui para os lances que eu costumo colocar nos dados, aqui, ó, troca de passes, o Atlético mais uma vez com um alto aproveitamento, né? 512 passes certos, 89%, né, dos 577 arriscados. O Fortaleza errou um pouquinho mais, teve 76% da precisão, com 199 passos certos, 263 errados. Bola longa. Eu falei aqui na nossa live do jogo da rodada passada, né, em que o Atlético venceu a equipe do Vasco da Gama, que o Atlético, na maior parte do aproveitamento dessa bola longa, normalmente é a bola do Everson, que atravessa o campo, né, para alcançar algum ponta num lance de contragolpe, né, quando o adversário está todo retido na área do Galo. Dessa vez não foram tantas as oportunidades de bola longa como na partida passada, porém, me parece que o aproveitamento caiu um pouco. Das 72 tentativas, 50 lançamentos foram corretos, 69% de aproveitamento. 41-70, né, que a gente está vendo do Fortaleza, ou seja, 70 tentativas de bola longa, 41 certas, 59%. Dentre elas o gol, né, do David, o gol que abriu o placar, veio justamente de uma bola longa oriunda do meio campo. Interceptações, 15 do Fortaleza contra 7 do Galo. Aproveitamento baixo do Atlético Mineiro em interceptações. Você vê que é um time muito leve, não é um time tão marcador, né? Tão brucutu, como gostam de dizer os colegas. O Sacha chegou a marcar, né? Ele estava aí devendo, né? Só tinha feito um gol no Campeonato Brasileiro, conseguiu marcar mais um nessa partida, mas ainda me parece ser uma carência do Atlético. Ter um centroavante mais de área. O esquema favorece, né? Essas jogadas laterais, em que os jogadores pelas pontas articulam as jogadas para o centroavante. O Sacha até encaixou o lance, né? Foi um bom chute no gol, mas me parece ser uma carência. Tanto é que quando entra o Marrone, ele não entra como ponta, né? Ele entra muito mais centralizado, e ele era um ponta no Vasco da Gama. Ele entrou no lugar do Ioran, que também não tem jogado como ponta, apesar de fazer a função. Pela ausência de um meia armador, o São Paulo prefere utilizar o Ioran, tanto o Ioran quanto também o outro meia, o Natan, né, como jogadores mais centralizados, né, como meio-campistas em si, apesar de fazerem a função pelo lado do campo. Teve dificuldades o Atlético para posicionar a bola do centroavante, né, que me pareceu ter sido um pouquinho mais a proposta nesse jogo. Segundo tempo, Fortaleza entrou Osvaldo, entrou Yuri César muito bem mais uma vez para fazer ali a função de meia atacante por trás do centroavante. O Osvaldo, nas chances que o Osvaldo levantou bola na área, foram as chances que o Fortaleza levou mais perigo. O Osvaldo indo muito à linha de fundo, primeiro em cima do Mariano e depois em cima do próprio Guga, levou bastante risco à meta do goleiro Everson. E no lance decisivo do gol do Fortaleza, do 2-1, né, foi a bola parada, né, no início, né, de início um lance de bola levantada na área. A defesa do Atlético se livrou, não totalmente, né, apenas parcialmente. A bola foi novamente levantada na área com o Osvaldo de pé esquerdo. E quem teve lá para cabecear foi o Bruno Melo, né? Aos 89 minutos, quase ali nos acréscimos, o Fortaleza conseguiu fazer o seu gol.
e depois foi só administrar, o Atlético não levou mais tanto perigo. Mas enfim, fica a lição para o Sampaoli, né? É mais uma vez que ele é derrotado pelo Ceni, é mais uma vez que o Atlético tem dificuldades com equipes mais fechadas, e apesar de ter tido ali um jogador a mais, o Atlético teve sérios problemas para invadir a área do adversário. Mais uma derrota para o Rogério, né, do Sampaoli. Já havia perdido com o Santos 2 vezes, uma com o Cruzeiro e outra com o Fortaleza, agora perdeu para o Rogério, defendendo aí o brasão do Galo Mineiro. O outro jogo, né, que... Deixa eu botar minha carinha aqui de novo. O outro jogo que também chamou muito a minha atenção foi a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2-1. Vanderlei vinha ali com a invencibilidade, né, do Palmeiras em jogos de Campeonato Brasileiro. Apesar das deficiências que a gente sabe que tem, né, não pode também ser hipócrita de achar que até por estar invencível, porque não perdeu, o time é maravilhoso. Não é bem assim, não é a verdade, né? Então eu vejo como um time que tinha muitas deficiências, porém, mesmo com as deficiências, se diz a questão tática, né, que é onde o treinador de fato projeta, faz suas projeções, ele entra na partida para tentar transformar um jogo. Mesmo com todos esses problemas, o Palmeiras tem de onde tirar, né? Seja na meninada, seja na qualidade técnica oferecida pelo seu elenco, mas ele tem de onde tirar. E o Palmeiras teve dificuldades com o Botafogo. O Botafogo é um time estranho nesse campeonato, porque em muitas oportunidades ele joga bem e não ganha, né? E nas oportunidades que ele joga mal, ele perde. Então estava faltando um pouco de equilíbrio para o time conseguir resolver as partidas. Quando ele joga bem, ele precisa vencer. E o Botafogo não merecia empate contra o Palmeiras, essa que é a verdade. O Botafogo jogou melhor que o Palmeiras. Merecia a vitória. E por muito pouco essa vitória escapou das mãos. É curioso, né? Porque o primeiro tempo até bastante equilibrado. Botafogo aparecendo muito pelo lado do campo, com o Juan. Depois a aproximação do centroavante, né? O Raul, com o Babi um pouco mais aberto. Uma formação esquisita ali pro Babi, mas enfim, como ele é jovem, rápido, topou ali fechar o lado direito. Aproveitando muito das ausências também do Palmeiras, né? Que não tinha pelo lado esquerdo Vinha. Teve que entrar o Mike improvisado, não deu certo, o Mike totalmente perdido. Ele não encontra o Botafogo no lance do primeiro gol, que sai logo no início do segundo tempo, né? Uma curiosidade, o Vanderlei nem tinha voltado do vestiário, né? Estava voltando ainda para o campo de jogo. E o gol, né, sai exatamente pelo setor do Mike. Entrada do Honda, tabelando com o Caio Alexandre, depois passa a bola para o Kevin, ele cruza, o centroavante, né? O Pedro Raul completa para o gol do Jailson e abre o placar, dando uma atmosfera diferente até para os segundos seguintes, para os momentos seguintes, onde o Botafogo foi dominante, né? E logo aos 3 minutos conseguiu fazer mais um gol, com o Caio Alexandre pegando o rebote do Jailson, numa bola meio carambolada na área, né? Deu um pouco de sorte também o Bota. Falha circunstancial da linha de defesa, né? Da linha do impedimento, que deixou o Pedro Raul surgir ali para deixar a bola do Caio Alexandre legal. E aí, nesse pouco tempo, parecia que já estaria decidido o jogo. Pelo menos dentro das circunstâncias, né? Não se via muita reação para o Palmeiras. E o Palmeiras até conseguiu, até na fragilidade do Botafogo, né? Convenhamos, dar ali um pouco mais de risco. O Botafogo não conseguiu mais atacar, saiu o Renteria, saiu o Honda, entrou o Renteria. O Palmeiras fez várias substituições ofensivas para tentar realmente atacar, porque você não coloca Scarpa, Lucas Lima e Zé Rafael tudo no mesmo time, tendo uma ideia diferente dessa, né? Que seja projetar os atacantes e entrar um pouco mais na área do Botafogo. O Botafogo muito encolhido. Não sei se foi a ideia do treinador, do Lazzaroni, mas se encolheu bastante. Deu campo para o Palmeiras ultrapassar, né? Adiantar suas linhas e não ter tantos riscos lá atrás, porque velocidade realmente é uma coisa que o Botafogo não vem tendo. Apesar de na teoria o Juan ser o mais rapidinho, ele já não é mais o tão rápido desde a época da Copa São Paulo do ano passado, onde ele brilhou com a camisa do Botafogo. Então, a partir daí, né, o Botafogo tentando segurar o resultado, o Palmeiras conseguiu criar as melhores chances dele no jogo. Sai o gol do William, né, uma falha da defesa ali, a bola picotada do Wesley, chega o William completa. E depois o lance mais polêmico, né, que tem dividido opiniões. Muitos acham que não foi, outros acham que foi. A sola do Cavalieri
sobre o William, né, que ia ficar de cara pro gol. O Cavalieri tentou tirar a bola, o juiz acabou marcando o pênalti após ali a instrução do VAR dizer que não estava impedido o lance. E o Bigode bateu até com certa, não sei, com certa displicência, né? O Cavalieri conseguiu defender. E aí depois terminou o jogo, enfim, o Botafogo merecia ter vencido. Eu acho que seria injusto caso o Palmeiras empatasse o jogo, né? Então é uma verdade, é um fato. O Palmeiras vinha muito na consistência de time e até de saber se defender, né? Não sofrer tantos riscos defensivos, mas ofensivamente ainda deve, apesar de você ver o Bigode rendendo, o William Bigode vem jogando num bom nível, falei isso na última live, já há um bom tempo, é um atacante subestimado aqui no nosso futebol brasileiro, porque a idade passa, mas ele está sempre na medida do possível ajudando os seus times, mas é muito pouco. O Wesley, o Patrick de Paulo são bons achados do Palmeiras na sua base, mas ainda acho muito pouco pelo que o Palmeiras projetava no seu início de ano, com uma ideia de jogo diferente da passada, tentando propor mais o jogo com o próprio Vanderlei, mas o que se tem visto ainda é um futebol muito fraco. Competitivo, não digo que não é competitivo. Ninguém está jogando de sacanagem, mas na teoria do que poderia apresentar a mais, inclusive para mostrar que, olha, eu sou um candidato a título, ainda fica devendo, ainda está, digamos que, saculejando ali, o Palmeiras consegue tirar um pouco mais, ainda está um pouco deficiente, né? Num aspecto positivo, não leve a mal essa palavra, é uma palavra pesada, mas o Palmeiras está devendo. Vamos dar então uma olhada aqui nos dados do jogo? Vamos dar uma olhada nos dados do jogo. Gente, não repare hoje a falta de design, de tabela, aquela coisa toda, a gente está bem na correria. Daqui a pouco tem jogo do Brasil, a live hoje vai ser até mais curta, né? Como tem menos gente aqui, também não faz tanto sentido fazer uma live longa. Na segunda-feira teremos na próxima rodada uma live mais completa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Deixa eu dividir a tela com vocês. Aqui, Botafogo e Palmeiras. Vamos lá. Vamos aos dados estatísticos. 35% de posse do Botafogo, sim, 65% de posse do Palmeiras, apesar de Vanderlei não ser o mais amoroso, né, com o dado de posse de bola. Foram 11 chutes, né, no total. 11 chutes do Botafogo ao gol, né, não necessariamente na direção do gol, mas enfim, finalizações. O Palmeiras tentou 20. 4 para cada lado na direção do gol, uma delas o gol, inclusive, né? Mas é o que eu falei, o Cavalieri foi ali tido como o craque do jogo, mas ele só passou a trabalhar mesmo no final da partida, né? Um lance do Wesley, a bola do pênalti, né? Do William, e se não me engano uma finalização também do Rafael, do Veiga, exatamente, que o Cavalieri defendeu. Fora do alvo, né? 2 do Botafogo, ou seja, bastante assertivo nessa partida, e 11 do Palmeiras. Escanteios 2 para o Botafogo, 5 para o Palmeiras. Um deles, inclusive, um lance um pouco mais perigoso no primeiro tempo, numa cabeçada do William. 2 impedimentos do Palmeiras, 0 do Botafogo. 16 faltas cometidas pelo Botafogo, 15 pelo time do Palmeiras. As oportunidades claras foram 2 para cada lado. Não sei se conta o pênalti, não sei, mas foram 2 para cada lado. Troca de passes, né? 298 passes do Botafogo. Provavelmente o maior escopo desses números foram até o segundo gol do Botafogo, onde o Botafogo se arriscava um pouco mais para tentar os gols. 531 do Palmeiras, um pouco acima do normal do Verdão, inclusive. Aqui nós temos aqui a perfeição, né, dos lances. 76% do aproveitamento do Botafogo, 225 passes corretamente trocados. 458 do Palmeiras, 86% de aproveitamento. Trocou bastante passe o Palmeiras e até, você vê, né? Tem qualidade o time, né? Poucos passes errados em relação ao que a gente costuma ver de dados aqui no nosso canal. Bola longa, 23, né? Do Botafogo, 58 foram ao total, né? Dos corretos, perdão, o total dos corretos é 23.
58 foi o número de tentativas, 40% de aproveitamento. Muito baixo, né, o aproveitamento nos passes longos. O Botafogo não conseguiu sair. 27 corretos de 43 que o Palmeiras tentou. O aproveitamento não foi tão alto, mas foi maior, 63%. A gente tem as interceptações, né? O Botafogo interceptou 11, enquanto o Palmeiras interceptou 12. Pouca diferença. Você vê que foi um jogo bastante marcado, né? Muito preso na marcação, devido até à baixa criatividade dos times, né? Convenhamos, ambos tiveram dificuldades ali para conseguir jogadas mais claras. Apesar de tudo isso, eu considero que o Botafogo foi melhor no jogo, no total. Botafogo que voltou ao Z4, né, depois dos resultados da rodada. Deixa eu botar aqui para minha carinha, bonita. Voltou para o Z4 depois dos resultados da rodada. Porém, acho que vai com um pouquinho mais de moral agora para a sequência do campeonato. Era muito pouco, né? 13 jogos, apenas uma vitória, agora tem 2 em 14. Enquanto que o Palmeiras perde sua invencibilidade, tem um clássico agora contra o São Paulo na próxima rodada. É jogo importante, né? Porque sempre que se vem de uma derrota, cria-se aquele ambiente de crise e tudo mais. O Palmeiras já tinha seus problemas, agora com uma derrota no currículo, né? No histórico da sua ficha aí, criminal no Campeonato Brasileiro. Com 100 derrotas já era muito criticado, agora com derrota, sem dúvida nenhuma, o trabalho do Luxemburgo vai começando também a ser um pouquinho mais peitado, né, digamos assim, no que ele tem conseguido fazer com o time. Bom, tivemos aqui uma mensagem no chat, o nosso querido Decide está perguntando, cadê Mirosmar e Douglas? Pois é, o Douglas não pôde, o Mirosmar até acredito que se atrasou aqui na live hoje. Vamos ver se a gente consegue aparecer com pelo menos o Mirosmar aqui na live da Seleção Brasileira que a gente vai fazer mais tarde. Vamos só aqui, né, ver a tabela para a gente destacar aqui alguns outros jogos. Mais uma vez eu vou ter que puxar aqui o design do outro site, né? Mas tá beleza. Vocês me perdoam. Hoje tá um pouco corrido. O Atlético Mineiro, então, é o líder, né? Com 27 pontos, um jogo a menos, são 13 jogos, 9 vitórias, 0 empates e 4 derrotas. O Internacional, 14 jogos, 25 pontos, 7 vitórias, venceu o Bragantino ontem, né? 4 empates e 3 derrotas. O Flamengo é quem vem na terceira posição, também com um jogo a menos, 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E o São Paulo fecha o G4 com 13 jogos também, tem um a menos, 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Na sequência, aí, fechando o G6, vem Palmeiras com 22 pontos, um jogo a menos. Fluminense com 21 pontos, tem 14 jogos, né, feitos. Depois, sétima posição, Santos, 21 pontos. Oitavo, o Sport com 20 pontos, dividindo posição ali com o Fortaleza em nono, também 20 pontos. O Vasco que vem decaindo, né? O Vasco agora também um jogo a menos, mas agora com 18 pontos. Mais uma derrota na rodada, inclusive demissão do Ramon. Está buscando aí um treinador no mercado. Vamos ver o que o Vasco vai aprontar aí. Não entendi muito bem a demissão do Ramon, para ser sincero. Atlético Paranaense em o Grêmio, né? Em 11º lugar tem 17 pontos. O Atlético Paranaense aí sim, 12º lugar tem 15. O Bahia em 13º também tem 15. A diferença ali é o saldo de gols, né? E o fato também, o aproveitamento, né? O Bahia tem um jogo a mais. O Ceará em 14º tem 15 pontos. O Corinthians em 15º tem 15 pontos. Assim como o Atlético Goianiense também é mais um ali da salada dos times com 15 pontos. É o 16º. O Botafogo é quem abre a zona do rebaixamento. Também tem 15 pontos, mas é o número de vitórias que diferencia, né? Todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 times que tem 15 pontos na tabela. O 18º é o Coritiba, 12 pontos. O Bragantino é o 19º, 12 pontos. E lá na lanterna, o Goiás, mais uma derrota nessa rodada, apenas 9 pontos. 3 jogos a menos, mas apenas 9 pontos. Perdeu 2 jogos seguidos, né, feitos em casa. Não teve um bom aproveitamento em casa. Aliás, o péssimo começo aí do Anderson Moreira. 2 jogos, 2 derrotas nessa Série A. Os resultados da rodada, né? Corinthians 1, Santos também 1, jogo muito fraco. Mais uma vez o Corinthians fazendo um jogo de parte técnica deficitária, né? Tá devendo muito o Corinthians do Coelho. Já o Santos, muito desfalcado, também não fez boa partida.
Flamengo 3, Sport 0, né? O brilho do Pedro aí numa noite de gala no Maracanã, aparecendo muito bem nos lances de gol, participando muito do time, lances perigosos no primeiro tempo, né? Na primeira etapa, o Luan Poli fez uma defesaça no lance de cabeça do Pedro. E Pedro agora, na minha opinião pelo menos, é o pilar do time do Flamengo, né? Vem se mostrando o jogador mais importante nessas últimas rodadas. O Grêmio derrotou o Coritiba por 2-1, né? Foi superior ao Coritiba, mas o placar foi apenas de 2-1. O Bahia, né, derrotou aí, como disse, o Vasco da Gama por 3-0. Bahia em recuperação, Vasco da Gama no setor contrário, né? Caindo de nível. São Paulo 3-0 no Atlético Goianiense, ótima partida de Brenner e Gabriel Sara. Gabriel Sara tem muito talento, é um jogador com muito potencial, né? Vamos ver se o São Paulo não vende cedo, né? Que o São Paulo vem vendendo muitos garotos de Gotia para o futebol holandês até, curiosamente, rápido. Vamos ver se o São Paulo segura o Sara, que está jogando bem. Muito criticado antes, hoje é um jogador importante no esquema do Fernando Diniz. E destacar também o Brenner, né? Que fez 2 gols, inclusive um anulado. O Goiás, né, como já disse aqui, perdeu para o Fluminense, 4-2. Um golaço do Fred, de cabeça, por sinal, né? Fred não fez o gol no domingo, no Clássico Vovô, mas está se mostrando aí um jogador importante para o esquema do Odair Hellmann. Botafogo 2, Palmeiras 1, já destacamos. Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1, também já destacamos. E o Atlético Paranaense, o CAP, empatou com o Ceará em 0-0 na Arena da Baixada. Os dois times conseguiram sair ali um pouco da zona perigosa, né, e colocaram o Botafogo lá. Bragantino, né, esse que vem decepcionando muito, perdeu para o Internacional 2-0, 2 gols do Galhardo. Esse quase nunca, pelo menos, decepciona a galera colorada. Bom, dá uma pincelada rápida aqui na Série B para a gente fechar. Vamos lá, cadê? Tô fazendo bobeira, tô fazendo bobagem aqui. Mais fácil só vir aqui e trocar. Bom, Cruzeiro numa crise interminável na Série B, né? Mais uma derrota agora para o Sampaio Corrêa. O time maranhense foi ao Mineirão e derrotou o time celeste. A tabela da Série B mostra aí novamente o Cuiabá como grande líder. 32 pontos, perdão. Ganhou mais uma hoje, ganhou a Ponte Preta, né? A Chapecoense é o segundo, o América Mineiro é o terceiro, Ponte Preta quarto, Juventude quinto, Paraná sexto. O outro time do Paraná, o Operário, é o sétimo colocado, o oitavo CRB, nono é o Avaí, 10º Confiança, 11º Vitória, caindo na tabela o Vitória, 12º CSA, esse sim subindo na tabela, Brasil de Pelotas é o 13º, o Náutico 14º, estancado ali na 14ª posição, Sampaio Corrêa, que tem muitos jogos a menos, né, tem apenas 11 jogos feitos, é o 15º, o Botafogo de Ribeirão Preto é o 16º, deu uma respirada com uma vitória na rodada passada, mas voltou a perder nessa rodada para a Chapecoense. Abrindo a zona do rebaixamento, o Figueirense com 14 pontos, o Cruzeiro nessa crise infinita em 18º com 11 pontos, o Guarani 19º com 11, vai mudar inclusive de fornecedor de uniforme o Guarani, e o Oeste, o Lanterna, 20º colocado, né, com apenas 6 pontos, é exatamente o adversário do Cruzeiro no próximo fim de semana. Olha, se o Cruzeiro perder para o Oeste, eu acho que digamos que o manual do Cruzeiro vai mudar para uma rota que é um pouco perigosa, hein? Não se imaginava Cruzeiro brigando contra a Série C. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Uma live diferente, mais curta, mas vamos voltar ainda hoje, viu? Às 11h30 da noite tem live marcada sobre Brasil e Bolívia. Esperamos aí que o Brasil consiga aproveitar, fazer uma boa partida e aproveitar aí os desfalques da Bolívia, né? E tentar aí já iniciar dar o start aí nessas eliminatórias com 3 pontos. A gente se vê então mais tarde. Valeu, pessoal. Até a próxima.